TV Serra da Mesa, Uruaçu, eu encontrei um cidadão caminhando pelas ruas da cidade com trajes de profeta, com cajado de profeta na cidade de Uruaçu. Vamos conhecê-lo. Qual o seu nome? Augusto de Carvalho Teixeira. O senhor veio de onde e por que está em Uruaçu? Olha, eu já percorro o Brasil inteiro, faz 25 anos que eu estou nessa caminhada. E eu estou percorrendo aqui, que eu estou indo para Belém do Pará. Estou percorrendo aqui Tocantins, Belém, Pará e estou indo. O senhor está com trajes de profeta, símbolos eucarísticos, e ele está com uma mensagem para trazer para você, cristão. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade na TV Serra da Mesa para trazer a mensagem que o senhor carrega contigo, mundo afora. A mensagem, o principal que eu posso trazer para todos, que eu trago para as ruas, eu encontro evangélico, budista, espírita, muçulmano, hinduano, todas essas pessoas passam pelo meu caminho. Pastor, padre. Hoje a Eucaristia é o centro da celebração. Está acabando. O sacerdote não quer saber se você come ou não come, para ele tanto faz. Então, em Mateus 24 fala da desolação e abandono. Os nossos sacerdotes estão mortos. Então é preciso um pouco mais de atividade, de criatividade, para que as pessoas... Se a pessoa comunga ou não comunga, para ele tanto faz. E não é a celebração eucarística, é a hora que Jesus está comendo com os pecadores, mas infelizmente as pessoas perderam a noção disso. Não tem essa noção, eu estou vivo porque eu como comida. Não, eu não estou vivo porque eu como comida, eu estou vivo porque eu tenho um espírito. Esse espírito é Jesus. Então, no ponto de vista dele, o profeta, os padres teriam que agir mais como sacerdotes e não como dirigentes de igreja. Isso. É isso? Exatamente. Que é uma pessoa que está ali como administrador, sendo coisa que o mundo é que está construindo ele, o mundo é que está destruindo. Ele vai para a faculdade, volta com salário, férias, casa boa para morar, carro do ano e celebra, chega na hora de celebrar, ele dá aquele recado dele e vai embora para casa e boa. Se a pessoa comungou ou não comungou, para ele tanto faz. A igreja pode estar cheia de gente que vier 10 comungar, para ele, pronto. Então não tem interesse. Se o indivíduo trabalha para Deus, o interesse é buscar as pessoas de Deus. É o que eu estou fazendo. Eu estou na rua buscando as pessoas para Deus. Coloco dentro da igreja, chega lá, as pessoas encontram uma burocracia muito grande dentro da igreja para fazer um batismo. Por exemplo, aqui fora eu encontro pessoas que nunca foi batizado, nunca foi numa igreja, nunca tomou comunhão, não está com uma vida irregular perante a Deus. Essa pessoa vai para a igreja, chega lá, tem que obedecer isso, tem que obedecer aquilo outro, tem que obedecer aquilo outro, tem que obedecer aquilo outro. E Jesus não mandou fazer isso. Jesus não disse. Jesus disse que nós abraçamos a todos e buscamos a todos. Isso que o Senhor quer de nós. O telespectador da TV Serra da Mesa com certeza vai querer saber de onde o senhor vem, como sobrevive e como consegue locomover Brasil afora. O fato de eu viver como eu vivo e tal, eu venho vindo de Poços de Caldas, eu sou de Poços, Minas Gerais. E locomovo através de ônibus e durmo em hotel, porque a igreja nunca me acolheu. E esse dinheiro vem através de uma aposentadoria que eu tenho. Mas eu vivo de providência, eu não ando de qualquer maneira. Eu carrego um recurso para mim não ficar desprevenido. Mas eu fico sempre esperando doações das pessoas. Tem pessoa que paga avião, tem pessoa que paga ônibus, tem pessoa que paga hotel, tem pessoas que dão dinheiro para comer, mas eu não como.
eu vivo faz 25 anos que eu não como sábado e domingo de jejum, água e suco. Agora já faz uns 2 meses que eu não como nada. Para você, telespectador, estamos em Uruaçu entrevistando esse profeta. Gostaria até que o nosso produtor mostrasse todas as vestes, a maneira que se porta. Com licença, eu gostaria muito de pegar. Aqui tem um crucifixo, né? Esse crucifixo representa muito a religião católica. Tem outras simbologias aqui. No caso aqui tem a imagem de Jesus Cristo, enfim. Ele traz aqueles símbolos já acostumados por você no dia a dia dos católicos, porém a ideologia dele, a maneira como ele vê a administração da Igreja Católica, a maneira como ele vê a maneira de comportar dos padres e dos bispos, na concepção dele não teria que ser assim. Então, para a gente finalizar, para aquele católico fervoroso que vai à igreja, que escuta o senhor falar dessa forma, o que esse católico deveria observar mais na igreja e cobrar mais dos padres? O Senhor revelou a nós há 2000 anos e plantou uma igreja, deixou uma igreja preparada para ser do jeito dele, não é do jeito que o mundo construiu. O mundo destruiu tudo aquilo que o Senhor revelou. Então, o básico nosso, nós temos edificado em 12 discípulos, só está a Igreja Católica. Discípulo vem em disciplina. Como que eu vou ser disciplinado por um espírito se eu não vivo ele? Então, o básico desses cristãos que frequentam a igreja, toma comunhão. A comunhão é o que segura a igreja, é o que segura a igreja de pé. Como o senhor vê as doações, o dinheiro que a igreja pede aos fiéis e os fiéis depositam ali na caixinha, como o senhor vê esse pedido de dinheiro na igreja? A igreja vive pela parte espírito do mundo, ela não vive o espírito de Deus, ela vive o espírito do mundo. E esse dinheiro era para devolver às pessoas em forma de doação. Uma cesta básica, um acolhimento, uma casa para acolher pessoas de rua, enfim, uma atenção especial às pessoas que é de Deus, porque eles estão servindo a Deus, então eu tenho que estar com atenção às pessoas que Deus colocou no meu caminho. Mas a igreja já não está fazendo isso? Não faz isso, então procura a pegar o dinheiro e empregar em outras coisas. Como propriedade, como assim, e as pessoas que colaboram com o dinheiro não recebem de volta nada, nem uma facilidade nenhuma. O senhor acha que está pouco o investimento nesse tipo de ação social ou não existe na concepção do senhor na Igreja Católica? Não, a igreja não trabalha nesse sentido. A igreja é uma igreja do mundo, trabalha para o mundo e não dá assistência às pessoas, comida. A multiplicação dos pães, o Senhor está falando, dai vós mesmo de comer. Em 2003, eu distribuía 40 marmitas toda noite. Tive fome e me desse de comer, lá na rua. Lá na rua. Se você não dá atenção para elas, Deus dá atenção, mas Ele escolheu eu para fazer isso. Se eu não faço, eu estou devendo com Deus. Porque na realidade o Senhor está colocando no meu caminho essas pessoas para me dar atenção a ela. Então a função da igreja, que se buscar lá em Atos dos Apóstolos 2:42, a igreja vivia uma igreja unida em torno de todos. E as pessoas que enriquecem a igreja são pessoas que às vezes não têm nenhum pão para comer, entende? Então a igreja deveria de ter essa retribuição, devolver. Por exemplo, nós temos a PUC, por exemplo, é dinheiro de arrecadação. E esse dinheiro da PUC, por exemplo, não serve para nada, serve para eles.
Eu vou aproveitar esse gancho da PUC e fazer a seguinte pergunta para ele, que tem uma eloquência muito boa, verbaliza corretamente as palavras. Qual o grau de instrução que o senhor tem? Qual o grau acadêmico? Eu não tenho nenhuma, eu aprendi com Deus. Renuncia a si mesmo para ser meu discípulo. Discípulo é disciplinado. Então, Jesus é fácil de você ler na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é fácil de falar. Jesus é Espírito. E Espírito eu não vejo, eu não falo, eu não escuto, então eu tenho que conhecer. Mas eu conhecer como? Renuncia tudo que o mundo oferece. E eu fiz. Então, sabedoria, eu adquiri ciência, eu adquiri conhecimento, eu adquiri todos os 7 dons que o Senhor revela para nós, eu tenho. Então eu trabalho em cima disso. O Senhor vai me passando no dia a dia o meu amanhã. O que eu estou fazendo bem ou o que eu estou fazendo mal, para me melhorar o meu dia a dia. A Igreja Católica não permite o casamento dos padres, nem mesmo das irmãs. Qual o ponto de vista do senhor em relação a isso? Primeiro, isso não é Deus que está proibindo, mas não tem jeito de como corrigir. Já começou assim desde a fundação. Vai crescendo, é um mal que instalou na igreja. Porém, o Jesus nasce quando nasce uma criança. Então, cada vez que eu estou proibindo uma pessoa de casar, eu estou reduzindo o nascimento de Jesus, que é uma criança. Cada vez que nasce uma criança, é Jesus que está nascendo. Só que a igreja não vê dessa maneira, porque o espírito do mundo é que ensinou no seminário. Então essa proibição, se você quiser ser um sacerdote, você tem que ficar solteiro. Se você não quiser ser, você pode casar. Então essa é uma ala da igreja que o inimigo está vigiando as pessoas. Isso é vigia do inimigo, não tem nada a ver com Deus. Não posso deixar de fazer uma pergunta para ele, que você assistindo a essa matéria também deve se perguntar. Quando o senhor chega num templo, numa igreja, principalmente no caso que é católica, os padres, os dirigentes daquela igreja, o recebe tranquilamente ou o senhor é questionado? Não é questionado porque é Jesus que está vindo. E de primeiro em primeiro é as ovelhas. Mas o senhor protesta o salário deles, o senhor protesta que eles são gestores e não sacerdotes? Eu vou chegar lá. Então, primeiro, como um homem católico, fiel à igreja, eu nasci aí, cresci aí, vivo aí, e tenho amor por ela, e zelo por aquilo que está errado, eu busco a corrigir e tal. Cada vez que eu chego, eu vivo pela comunhão. Eu não como, que eu já falei. Não como nada que vai no fogo, não como comida, eu só bebo. Eu não sou dependente das coisas do mundo, eu sou dependente do céu, né? Então eu deixo Jesus me conduzir. Então eu deixando Jesus me conduzir, eu vivo de comunhão. Cada vez que eu chego numa cidade, primeira coisa eu vou lá na igreja. Católica, claro, né? E a secretaria, o padre, quem é o padre, como é que chama, o que faz, o que a igreja tem de atividade para mim trabalhar na rua e trazer. Na igreja tem isto, então vai. O senhor contribui então? Contribuo. Mas eles não me recebem, eu nunca fiquei numa casa paroquial. Nunca fiquei na casa paroquial. A única casa paroquial que eu fiquei foi em Mato Grosso. Eu não fiquei na casa paroquial porque o sacerdote disse que tinha que sair às 7 horas da manhã e me deu a opção, você quer ficar aqui ou quer ficar no hotel? Se ficar aqui tem que levantar às 7 horas, então eu falei, eu vou ficar no hotel. Ele foi lá no hotel, pagou para mim e tal, e assim. Se eu estou vivendo Jesus, eu tenho que viver pela providência. Eu saio pela rua, não leva 2 túnicas, não leva 2 sandálias, não leva dinheiro. E se quedar numa casa, aí te receber, que daí até a tua partida. Come o que eles tiverem. Se o senhor chegar na minha porta e em seguida eu iria tomar minhas refeições, um bife com salada de tomate e alface, arroz branco, digamos assim, feijão, e o convidasse a participar comigo dessa refeição, o senhor aceitaria?
Eu aceitaria entrar na tua casa, mas comer eu não como mais, né? Então, quando eu comia, ok, Deus abençoe e tal, papapá, é uma providência. Mas eu não como. Mas se a ciência ainda não conseguiu provar que uma pessoa vive sem fibras, sem proteínas, enfim, como o senhor consegue explicar essa situação e fazer com que o nosso telespectador leve a sério e acredite na mensagem do senhor? Olha, se acredita ou não acredita, não é meu problema, porque o Jesus não foi bem recebido. Verdade. Eles puseram ele na cruz, Jesus não comia. Então, se eu quero ser imitador de Jesus, eu tenho que viver o que Jesus ensinou. Então, isso aqui é judaísmo, o judeu vive assim, eremita. Então, eu sou judeu, eremita, entende? Um frei, capuchinho, judeu, eremita. TV Serra da Mesa, essa é nossa!